Olá pessoal, quem está nos vendo aqui, especialmente quem nos vê depois da gravação da live, né? Quando vocês não abrirem o vídeo, tá ali o sujeito, né? Olhando para o nada, esperando o pessoal chegar, certo? Live semi-surpresa, vou chamar assim, né? Eu estou cumprindo aquilo que a gente tinha combinado, de aparecer aqui num horário redondo, né? À tarde, segunda, quarta e sexta. Certo? Então o pessoal está entrando aí na live, né? Na curiosidade, o que está rolando, o que será que vai acontecer agora na sociedade Chesterton, certo? É mais um Gordo Save the Queen, então sejam todos muito bem-vindos a mais, né, um pequeno episódio, nas conversinhas na tarde, né, sobre algum tema relacionado a Chesterton. Bom, eu vou me permitir já começar, o pessoal vai entrando, aí eu vou dando uma retomadinha também, vamos conversando aos poucos, né? Salve Maria, o pessoal aí, né? Saudando Maria Santíssima, salve sempre. Então é o seguinte, pessoal, eu queria abordar com vocês talvez alguma coisa que seja até um cunho um pouco mais prático, que a gente pode depreender da vida e obra do Chesterton, e talvez até mesmo da leitura, né? Especialmente de ortodoxia, mas de outros livros. Bom, vocês repararam, né, como eu já comentei aqui várias vezes, quem chega agora pela primeira vez saiba que eu já falei várias vezes sobre isso, e vou falar várias vezes, né, sobre isso, que é a questão do Chesterton, como ele, né, propõe as coisas, faz as suas escritas, seus livros propositivos, né, de teoria, podemos chamar assim, certo? De como ele enxerga o mundo real e ele tentando explicar como é o funcionamento do mundo real através de ideias, conceitos, muitos paradoxos. Tá? E por outro lado, nós temos a literatura de Chesterton, ou a literatura ficcional de Chesterton, que serve para nós como ilustração, quase poderíamos dizer, certo? E é claro que existem problemas de empregar essa expressão para os livros que o Chesterton escreve como literatura ficcional, mas, grosso modo, senso comum, praticamente parábolas, onde Chesterton quer expressar aquilo que ele considera verdadeiro. Tá bom? Então, a gente vê que existe um grande peso da questão da literatura, da ficção, da fantasia, até mesmo poderíamos dizer, certo? Algumas pessoas ficam um pouco perplexas, por exemplo, com o final do livro O Homem que Era Quinta-feira, certo? E esse livro, inclusive, é um livro que, inclusive, deixa as pessoas confusas, porque pro final dele, quase parece que o Chesterton abriu mão de um gênero literário, certo? Para abraçar outro, certo? Isso porque também Chesterton, como é comum, a gente já conversou, ele não fica, né, preso a caixinhas, certo? Até no futuro eu devo falar, né, num evento sobre a questão de Chesterton como filósofo e teólogo, né? E uma das coisas que eu quero conversar é sobre como Chesterton, né, tem repercussões filosóficas e teológicas dentro dos seus escritos, mas eu também não posso encaixá-lo, né, somente como uma coisa ou somente como outra, certo? E ele vai lá, ele é aquilo que nós poderíamos dizer que é uma figura que se desenvolve seu pensamento de maneira orgânica, e nisso eu não estou dando nenhum peso intelectual ou acadêmico para esse orgânica, tá? Mas é como as coisas que crescem naturalmente, elas vão se desenvolvendo, se espraiando, né? Não seguem uma régua assim certinha, né? Fechadinha, certo? Então o Chesterton tem essa característica, que eu considero uma maravilhosa característica dele. Então, o que acontece? Muitos de vocês já devem ter percebido que, por exemplo, né, dentro da escrita de Chesterton, nós temos, né, um capítulo, especialmente em ortodoxia, que é o capítulo onde ele fala do papel dos contos de fadas dentro da percepção da realidade ou da verdade, assim por diante, certo? E esse é a ética do País das Fadas, tá? E além disso, nós temos outros momentos em que o Chesterton relata como ele sentia ou como ele via as coisas, certo? E ele usa exemplos dentro da questão, também empregado histórias, né, que são histórias fantásticas, histórias de fadas e assim por diante. Alguns de vocês, inclusive, podem, né, perceber em contos como, por exemplo, Os Pecados do Príncipe Saradini, como ele emprega todo um cosmo, né, todo um estilo, né, relacionado à questão do imaginário acerca de contos de fadas, coisas fantásticas e assim por diante, certo? Então, dito tudo isso, a gente percebe que o Chesterton muitas vezes esclarece, né, a sua visão de si mesmo e mesmo a visão que os outros têm dele a partir de criar quase que uma narrativa de si mesmo, certo? Que não se usa somente de uma proposição filosófica, mas também de imagens ficcionais,
certo? E ele vai indicar, inclusive, o caminho dos contos de fadas como um caminho, né, uma espécie de trilha, de trajetória, de jornada, que pode esclarecer para mim, não é, aquilo que eu sou ou aquilo que eu vivo, está bem? Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido o pessoal falar da importância de eu escrever um diário ou algo do tipo, certo? Que é essas práticas, seja de um diário, seja de entradas em notas em momentos importantes, seja da escrita de um necrológio, seja mesmo escrita de uma história de vida até agora e assim por diante. Essa escrita me ajuda a compreender, né, porque eu repasso e eu preciso narrar, né, essas experiências. Eu preciso narrar minhas experiências de vidas. E a partir dessas experiências de vida, né, narrando ela para mim mesmo, como é que eu coloco isso no papel? Como é que eu escrevo isso aqui? Como é que eu descrevo isso que eu vivi? Eu consigo perceber elementos, eu consigo ver coisas que talvez eu não conseguiria ver se eu não repassasse esses acontecimentos ou essas coisas de maneira geral, certo? E aí eu quero fazer uma proposição ainda mais desafiadora, né, para quem agora nos assiste, quem está conosco aqui. Uma coisa é a gente fazer uma entrada num diário, outra coisa é nós fazermos ali, né, uma história de vida, poderíamos dizer assim, escrevermos ali um relato biográfico mais ou menos breve, né, sobre o que nós vivemos até aquele momento das nossas vidas e assim por diante. Mas existe um outro âmbito da compreensão de nós mesmos, da compreensão do mundo, que é o âmbito simbólico. E esse âmbito simbólico, eu diria que talvez ele seja, de maneira histórica ou de maneira descritiva, né, menos preciso, mais ambíguo, porém talvez ele vai mais ao fundo daquilo que nós queremos dizer, em primeiro lugar, para nós mesmos, certo? Então, eu diria assim, será que às vezes a gente não precisa fazer um conto da nossa vida? Será que Chesterton também não fez isso em mais de um momento consigo mesmo? Eu particularmente não conheço um relato onde Chesterton propriamente diz: dentro do conto da minha vida eu me enxergo como príncipe, vilão, como monstro, né? Como anjo, né? Como o mais normal de todos os homens, né? E sim, os contos fantásticos têm homens muito normais. E muitas vezes aqueles que se tornam heróis em contos fantásticos ou em histórias de fadas, muitas vezes só podem ser esses heróis porque são homens muito normais no mundo de coisas extraordinárias ou de coisas que não são cotidianas na vida do ser humano. Certo? Então a gente tem esse quadro. Como Chesterton se enxergava, eu particularmente não conheço esse relato, mas algumas vezes ele nos deu pistas que mostram, né, como é possível fazer essa abordagem. Quando ele fala, por exemplo, que as histórias de fadas são importantes não para nos dizerem que dragões existem, mas sobretudo para nos dizerem que dragões podem ser vencidos. Bom, quando eu falo isso, naturalmente, né, eu já estou propondo ali que eu não acho que em algum mundo, seja mundo possível, seja em algum âmbito desconhecido do nosso mundo, existam dragões, mas existem realidades que são expressas pelo símbolo dragão. O dragão simboliza alguma coisa que está sim presente no mundo atual, no mundo real, no mundo histórico, né? E as histórias onde eu tenho um herói que precisa enfrentar um dragão e, sobretudo, que vence esse dragão, é um sinal de uma verdade maior. Tipo, os problemas, né, e muitos desses problemas, né, podem ser vencidos sim, certo? Eu me lembro também de uma outra expressão medieval, né, onde apareciam dentro dos mapas em locais ainda não mapeados ou não buscados, especialmente naquilo que os portugueses chamavam de o mar-oceano, certo? Expressão Ixunte Dracones, né? Ali há dragões, certo? Inclusive, há um filme que aborda uma parcela da biografia do santo São José Maria Escrivá, certo? Onde o nome, inclusive em inglês, é There Be Dragons, ali haverão dragões, certo? Então, a gente tem essa figura do dragão muito, né, disseminada. Então, é esse o grande ponto. Eu acho que isso consegue concretizar o que eu quero conversar com vocês, o que eu estou conversando agora, não é? Ou seja, muitas vezes esses símbolos nos mostram, né, nos apontam para a realidade, símbolos imaginários e que histórica e atualmente não são reais, certo? Nos apontam sim para realidades, né, que estão no nosso tempo e diante de nós, historicamente dadas, tá? E muitas vezes, a partir da experiência, né, fantástica desses heróis que enfrentam esses dragões, nós podemos, né, depreender valores, realidades, né, caminhos
para vencer os dragões reais da nossa vida. E esse exercício de eu tentar fazer uma narrativa simbólica, né, da minha jornada pessoal, pode me obrigar, né, a chegar ao fundamento, né, verdadeiro das coisas, né, que eu vivencio, enfrento, né, colaboro ou me contraponho, certo? Ou seja, se eu tivesse que corporificar, se eu tivesse que dar um símbolo imaginário para este problema, ou para esta pessoa, ou para essa circunstância, ou para este lugar onde eu estou, que símbolo seria esse? Nós temos que lembrar que Chesterton já nos ensinava, né, já nos dizia na Ética do País das Fadas, que muitas vezes nós falamos, né, que os rios corriam, vinham, porque esquecemos do nosso deslumbramento, porque eles corriam água. De que haviam, né, nós falamos de que haviam, né, maçãs de ouro, né, em árvores encantadas, porque esquecemos do momento em que o nosso coração se deslumbrava com o fato, né, das árvores terem maçãs simples e naturais, né, apetitosas que matavam a nossa fome. Né? Porque se Tome com 7 anos para se deslumbrar, precisa ouvir uma história onde diz, né, que alguém abriu um armário e havia um dragão, esse mesmo Tome com 3 anos se deslumbrava simplesmente pelo fato de conseguir abrir o armário. Né? O que acaba acontecendo é isso, né? Esse tecido do deslumbramento, né? Essa capacidade de encanto com o mundo real, que é o mundo mais encantador possível, porque não surge da mera imaginação de uma criatura, mas que é fruto da própria imaginação do Criador, né? Que aquilo, né, que deseja tornar real, ele é um mundo com a maior capacidade de encantamento. O problema não é o mundo, o problema somos nós. Existe um embotamento do olhar humano, ao qual nosso Senhor, por exemplo, sintetiza maravilhosamente bem, quando diz, cuidado para que o vosso coração não se torne pesados, né? Com os cuidados do mundo, né? Com o amor das riquezas, né? Com as preocupações da vida. Certo? Então, na verdade, quando nós estamos procurando, né, fazer essa narrativa quase fantástica, né, da nossa trajetória tão comum, nós estamos seguindo um caminho que é muito cristão e de imaginação cristã. São José Maria Escrivá falava uma coisa muito interessante, que nós temos que aprender a viver com tal amor e tal entrega a Deus, né, a realidade cotidiana, que precisamos fazer da prosa, né, de cada dia uma poesia heróica, né, decassílabo heróico, que, diga-se de passagem, e se eu não me engano, é o formato com o qual é escrito, por exemplo, os Lusíadas, certo? Ou seja, a prosa, que é aquela escrita, né, que não se preocupa tanto com métrica, apesar que existe também, né, pessoal, o estilo em prosa, certo? Existe um uso mais belo da língua, né, mesmo na prosa, né, mais belo alguns usos do que outros. Uma coisa interessante que não existe mais até é a Tati Feltrin, né, que é uma pessoa que eu acompanho o conteúdo dela no YouTube. Ela comenta que ela não ouve mais falar de haver o revisor de estilo, né? Ela reclamando, na verdade, da revisão mais simples, que é aquela revisão de ortografia e assim por diante, né? Ou mesmo revisão de tradução, mas a revisão de estilo, porque existe um estilo mais belamente trabalhado que outros. Eu vou fazer uma digressão aqui, pessoal, não percam o que a gente está falando. Nós estamos falando aqui da criação de símbolos que nos ajude a compreender a nossa vida, né? E também de procurar esses símbolos que nos ajudem a nos encantar com o mundo. Mas, dando uma paradinha nesse tema, um exemplo simples dessa questão do estilo, que faz diferença, é o que fez a Madre Inês, né, irmã de Santa Teresinha, né, que era Paulina, eu acho que era isso, acho que era esse o nome dela, quando ela ainda estava no século, que pega os escritos autobiográficos de Santa Teresinha, né, que nem sempre contavam com toda a beleza de estilo, e dá a ele, sem mudar a substância do que dizem, um estilo mais bem escrito, né, naquele caso, na língua francesa. E é esse escrito, né, da Madre Paulina, né, que vai se tornar a história de uma alma, que vai popularizar a santa. Tá? Então, quer dizer, é como aquela embalagem muito bonita, né, aonde vai as verdades fundamentais. Né? Claro que o mais importante é a verdade, mas, né, é um presente maravilhoso. É muito bacana recebê-lo também numa embalagem bonita. Né? Bom, voltando ao tema de criar os símbolos que nos ajudem a retomar o deslumbramento com a vida que temos, certo? Talvez muitos de nós nos encontremos desacorçoados ou sem motivação para irmos adiante, né, nos nossos afazeres mais normais e comuns, que é 99% da nossa vida, justamente porque nós estamos cansados da maneira com que nós imaginamos o mundo ou imaginamos as nossas vidas, certo?
Então, é isso que talvez Chesterton hoje, né, ou pelo menos esse Drops, né, de Chesterton, né, pode nos dar hoje, é pensar isso. Será que o meu desânimo, quem se encontra aí desanimado, né, especialmente, né, nesse tempo de pandemia, né, muito frustrante sobre vários aspectos, certo? Para todos nós, certo? Será que na verdade eu não estou desanimado da maneira com que eu significo e enxergo a minha vida? Será que não está na hora de nós começarmos a mudar um pouco o que São José Maria chamaria de as indústrias humanas? E para dizer o que eu quero dizer com indústrias humanas, eram elementos materiais, uma foto, um objeto, seja ele qual for, que o ajudava a se lembrar de Deus ao longo da sua trajetória, né, do seu dia. Né? Então ele colocava ali aquele objeto e ia mudando esses objetos, porque tinha uma hora que ele se acostumava com o objeto e aquele objeto não se tornava mais para ele esse lembrete daquilo que dava, né, o grande elan, a grande aventura da sua vida, que era, né, a fé firme, na verdade, de ser filho de Deus e de ter que corresponder a esse amor. Então ele usava objetos que o lembravam disso. Talvez esses lembretes simbólicos, né, que talvez estejam cansados na sua vida, né, ou na minha também, porque estou falando isso a vocês, posso falar primeiramente para mim. Será que esses lembretes, primeiramente, existem isso? Alguma vez eu já pensei que eu poderia encarar a minha vida como uma jornada heróica, como um herói, por exemplo, entrando na caverna de um dragão, né? E é claro, Rodrigo, que loucura é essa? Que herói, caverna de dragão, né? Não, mas você pode estar tendo, por exemplo, que iniciar um novo trabalho desafiador. Você pode, por exemplo, ter que entrar num relacionamento onde existem, né, impedimentos, dificuldades, apesar do muito carinho que você tenha com a pessoa que se relaciona. Você pode, né, ter uma amizade ao qual você vai ter que, né, dizer alguma coisa desagradável para um amigo. Você pode ter aí N situações desafiadoras, que podem ser o seu dragão. Você pode ter ambientes inóspitos, e esses ambientes serem essa caverna escura, onde ali no fundo dela há um monstro ao qual você tem que enfrentar, e bem ou mal da verdade, senão a sua vida está em jogo, pelo menos talvez um âmbito dela esteja em jogo, certo? Tudo isso, né, nós enfrentamos de maior ou menor grau todos os dias, ou pelo menos toda semana, com certeza todos os meses, e sem dúvida nenhuma todos os anos, certo? E às vezes a gente já vai meio derrotado, porque enxerga isso como algo sem importância. Talvez Chesterton hoje possa nos ensinar, especialmente com a leitura de livros seus, né? E aí eu posso citar vários, sempre citando ortodoxia, sempre recomendando ortodoxia para vocês, mas também leia o Padre Brown, né? Leia os outros romances de Chesterton, vários deles estão já publicados pela Sociedade Chesterton Brasil, né? E vocês encontram lá, muitos deles agora em promoção, certo? Com descontos bem interessantes. E ali a gente poderia, talvez a partir dessa leitura e a partir do ensinamento de Chesterton, né, começar a aprender como é que eu me alimento de elementos simbólicos, tá? E também entra uma outra coisa aqui que é uma dica que eu dou para vocês, né? Com certeza Chesterton nos daria essa recomendação, ele que sempre foi um homem afeito à literatura, né, sem ter o fetiche da literatura, que também é uma coisa que alguns têm, fetiche da literatura, e pior do que o fetiche da literatura, o fetiche do livro, né? Às vezes as pessoas gostam muito mais do livro como objeto do que o livro como instrumento, né, para ter conhecimento e sabedoria. Mas com certeza Chesterton nos indicaria o caminho da literatura para fazer uma trajetória pessoal, né, onde nós conheceríamos aquilo que somos, né, e a partir disso também conheceríamos melhor os demais. Eu não perdi a sua pergunta sobre Joseph Campbell, eu vou responder na sequência. Mas também a gente tem uma dificuldade, talvez, em dar esses significados simbólicos, entre outras coisas, porque nós temos poucos símbolos armazenados na memória, tá? E isso eu só vou conseguir resolver com, né, uma apreensão cada vez maior de símbolos. Como é que eu faço isso? Lendo, né? Vendo os bons filmes também, mas só que a leitura, ela faz algumas coisas com o nosso cérebro, com a nossa cabeça, com a nossa inteligência, com a nossa alma, que os filmes às vezes não fazem. E isso eu digo de maneira muito simples. Por melhor que seja o roteiro, por mais elevada que seja a proposição da história, tem toda uma trajetória imaginativa, de construção de imaginação, que com o filme certamente eu não irei fazer, porque as coisas são me dadas prontas, desde a voz dos personagens, suas aparências, os lugares onde eles estão e assim por diante. Tudo é absorvido por mim num único átimo, né, de visão, sem que eu precise construir as coisas. Esse exercício de construção, ele é de um valor inestimável. Bom, pessoal,
É isso aí, acredito que no mínimo eu consegui gerar a curiosidade entre as pessoas que viram agora o que nós conversamos ou que depois vão ver aquilo que nós falamos agora, certo? Sobre Joseph Campbell, que apareceu ali comentário dele, se existe relação entre Albert Chesterton e Joseph Campbell. Eu não faria uma relação muito estrita, certo? Até porque Chesterton, sim, ele tem, né, uma... Eu acho que a grande jornada do herói que Chesterton escreveu é a sua própria vida, tá? Quer dizer, você não tem, por exemplo, claro, vários dos livros do Chesterton tem, né, esse formato da história do herói. Se a gente vai pegar, por exemplo, a Taberna Ambulante, se a gente vai pegar o próprio, né, O Homem que Era Quinta-feira, né, é isso, até porque é uma coisa muito fundamental, né, quando eu acompanho um personagem que vai, né, ser tirado do seu local de comodidade por um chamado externo a ele, contar muitas vezes com o auxílio de um mentor, se deparar com uma série de elementos relacionados a enfrentamentos, decepções, reerguimentos, até que eu fecho o ciclo e retorno para o lugar onde eu comecei, mas não mais como eu comecei, certo? Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu diria assim, alguns elementos disso eu acho que é inescapável quando você está contando uma história acerca de um ser racional, tá? Ou seja, ser de uma pessoa, de uma individualidade racional. Se você está contando uma história acerca de uma pessoa, eu acho isso praticamente inevitável em alguns elementos. Claro que muitas vezes esse ciclo, né, do herói vai estar redondinho. Um exemplo muito simples que eu dou para vocês é de O Hobbit, por exemplo, onde esse ciclo está redondinho. Né? Ou então ainda de maneira mais escrachada, né? No Star Wars, né? Na primeira trilogia, né? Temporalmente falando, né? Que seria o episódio 4, 5 e 6, porque na verdade ali obviamente, né? A gente sabe historicamente que o George Lucas conviveu, conversou, dialogou e trocou figurinhas com o Joseph Campbell, tá? Então ele realmente está seguindo ali, vou chamar assim, sem nenhum tom pejorativo, tá, pessoal? Mas vou chamar assim, ali ele está seguindo a receita de bolo, certo? Agora, claro, Chesterton, para mim, e Tolkien, né, transcendem isso. Né? Na verdade, para mim, principalmente a produção de Tolkien, certo? Ou mesmo a produção de C.S. Lewis, de outros grandes autores, na verdade, e sobretudo o resto da grande mitologia e da grande literatura, elas são mais crivos, né, para julgar se a teoria do Campbell faz sentido ou não, do que a teoria do Campbell para ser usada para colocar elas em alguma forma, certo? Eu acho que esse formato do monomito, da jornada do herói, ela tem sua validade, ajuda muito, principalmente no início, né, de que nós estamos querendo nos aprofundar, né, numa leitura mais qualificada, mas a gente é preciso perceber que existem ali algumas limitações que é fruto, inclusive, né, da atitude generalista, né, e também nenhum tom pejorativo em ser generalista, certo? Mas todo generalista e todo generalismo, ele, para ser generalista e para ser para fazer esse generalismo, eu preciso necessariamente deixar de fora alguns, ou mais do que alguns elementos, que também fazem parte das histórias particulares, mas que não se encaixam na forma, tá? Então é só esse cuidado que eu recomendaria para vocês. E fica aí, né, a provocação, a dica, né, de vocês escreverem, né, o mito pessoal de vocês, tá, pessoal? Isso aí não é para ficar bem louco, pensando bobagem, agora o cara vai se ver, né, megalomaniacamente, ele se vê como um príncipe, se vê como um herói, então ele vai começar a tratar os outros, né, de uma maneira meio grandiloquente, nada disso, tá? Isso aí é realmente, se não é um comportamento de quem tem sofrimento psíquico, no mínimo um comportamento de uma pessoa idiota, tá? Mas pessoalmente, para mim, para o meu processo pessoal, né, eu acabar usando símbolos que me ajudem a concretizar o que seria o ideal mais nobre da minha existência, da minha vida, né? Me enxergar de maneira nobre, né, me ajudaria, né, ajuda a pessoa, ela se enxergar com um potencial para a nobreza, ajuda a pessoa a ter um comportamento mais nobre, né? Os homens costumam se comportar, né, na altura, primeiramente das coisas que eles consideram possíveis alcançar, mas sobretudo daquelas coisas que eles são levados a amar, né? Então nós temos que aí amar grandes ideais, né, e ter amores cada vez melhores para sermos cada vez maiores, né, e para ser cada vez melhores, certo? Então é isso aí, meus queridos, um prazer mais uma vez conversar com vocês sobre esses temas, né, que para mim, né, dão calor no coração, aquecem a alma. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, né, desse calor que vem da luz, né, da verdade, né, para o coração de vocês, certo? Até a próxima. God save the Queen e fiquem bem.